começar falando, obviamente, das Olimpíadas, porque parabéns, né, pela medalha. Obrigada. E você falou que sempre foi o seu sonho, apesar de muitas medalhas que você já ganhou ao longo desses 20 anos, você falou que o seu sonho era ganhar essa medalha olímpica, né, em grupo. Me conta a importância dessa medalha. Eu participei de muitas gerações, né, porque eu comecei o ciclo olímpico, a me preparar para o ciclo olímpico em 2005. Né? Então foi a primeira seleção permanente que eu participei, que foi de 2005 a 2008. Eu morava em Curitiba com outras inúmeras meninas, né? Eu tinha 13 quando fui. E aí foi a minha primeira vivência, assim, né, com as meninas. Veio minha primeira medalha mundial, minha primeira medalha pan-americano. Só que o Brasil era visto de outra forma lá fora. Até quando eu cheguei no meu primeiro campeonato mundial, a gente já tinha um respeito, porque já tinha tido a medalha de mundial da Daniela Hipólito, a da Daiane. E nesse primeiro mundial também conquistei minha primeira medalha em mundial. Mas todas as medalhas eram individuais. Então as pessoas achavam que, tudo bem, o Brasil está melhorando, o Brasil ainda tem alguns talentos. E eu sabia que se a gente quisesse ter o respeito dentro do esporte, se a gente quisesse chegar no nível que seria assim, que a gente sempre sonha, a gente teria que ter uma medalha por equipe. E eu tive referências muito fortes pelas meninas, assim, sempre tive não só uma equipe, uma família, né? Então, desde lá já começou essa busca. É claro, as meninas foram se aposentando, indo para as outras áreas do esporte, né? E eu continuei com essa, como é que eu posso dizer assim, com esse propósito, né? E aí vieram as outras gerações, vieram outras possibilidades, né? Aí comecei a treinar nessa equipe que era Flávia, Rebeca, Lohane, mas eram muito jovens. A gente já tinha essa possibilidade na Rio 2016, acabou não acontecendo como a gente imaginava. Né? E eu sabia que aquela equipe podia, né? Eu sabia que, falei, gente, essa equipe pode muito, essa equipe é muito talentosa, elas vão ficar mais experientes, né? E é impressionante como todo o processo ele tem seu tempo mesmo, né? Uma questão de você ser paciente e resiliente, né? Então, em 2023 nós competimos o Mundial, né, que era classificatório para a Olimpíada. A gente queria muito classificar para a Olimpíada, porque em 2021 nós não fomos com a equipe porque nós não classificamos. E às vezes os países eles demoram ciclos para conseguir levar uma equipe de novo. Nós conseguimos reverter isso super rápido, né? Classificamos, aí chegou a final por equipe. Eu falei, o que eu posso pedir mais, né? Eu já estou classificada para a Olimpíada, muito obrigada. Eu espero que a gente consiga aproveitar essa final. E aí veio a primeira medalha por equipes. Nossa, que foi a prata naquele mundial que a gente só perdeu para os Estados Unidos. Quando que eu imaginei? Nem nos melhores sonhos, né? É claro que a gente imaginava um bronze ali naquele mundial. E aí quando veio a prata, eu falei, caramba, que momento especial, eu estou vivendo isso, né? Porque eu acho que muitos atletas trabalham muito pelo propósito e às vezes acabam não participando, né? Do processo, contribuem de outra forma, mas na hora que vier condecorado, às vezes não está naquele momento, né? E eu falei, poxa, eu sou muito sortuda, porque eu participei do processo e eu estou conseguindo concluir, né? E, inclusive, você é a mais experiente do Mas, grupo, né? sim. Você é considerada líder, inclusive. Sim, sim. Mas eu queria que você falasse também o quanto você aprende, porque você é a líder das meninas, mas o quanto você aprende com essa nova geração. Muitas pessoas falam, caramba, como que você aguenta? É muita diferença de idade, né? Porque, assim, só da Flávia e da Rebeca, eu tenho 33, elas têm 25, a Lohane tem 26, a Júlia tem 18. E eu tenho 20 anos só de seleção permanente. Então, assim, a Júlia tem menos idade do que de seleção, né? Então, assim, eu acho que é realmente sobre se adaptar, né? E é impressionante que quando elas entram na seleção permanente, elas têm 13 anos. Então, assim, hoje, se uma menina entra na seleção, ela tem 13, eu tenho 33. E é muito legal ver como elas me lembram ao início, e isso dá uma revigorada, né? Porque às vezes a gente faz as mesmas coisas por muito tempo. A gente busca a excelência, a gente exige muito da gente, que a gente esquece como é que foi o início, que aquilo era muito divertido, que foi por isso que a gente se apaixonou. Então, a cada seleção que é renovada, eu também me sinto renovada. E eu aprendo diariamente com as meninas. Né? Até como me respeitar, é uma geração que pensa muito em saúde mental, que era uma coisa que para nós era muito difícil até falar sobre isso, né? Então a gente vê vários temas que a gente às vezes falava, caramba,
não sentia que tinha força suficiente, ou tentava, né? E hoje eles vêm com essa energia, né? Com essa mudança, assim, que agrega muito. A gente tem a experiência e eles têm esse frescor, assim. Então é um equilíbrio muito legal. Faz lembrar, né? O porquê que tudo Muito. começou, de onde a gente veio, como eu imagino. Até 2 anos atrás, 2022, foi bem difícil, assim, fiz 3 cirurgias de joelho praticamente seguidas, anos seguidos. E eu estava bem decepcionada, assim, porque eu estava dando tudo que eu tinha e eu me questionava, poxa, por que não está dando certo? Inclusive, Né? os médicos falaram que você não ia poder, É, né? muitos médicos já falaram que eu assim, não só pelo joelho, mas pelo punho, que eu tive uma lesão super grave, né? E uma das coisas que me fez voltar a ter todo esse amor pelo esporte, porque eu achei que ele já tinha finalizado, né? Foi voltar assim, já, por que você se apaixonou por isso? Por que a ginástica foi algo tão incrível para você desde o primeiro dia que você entrou? Né? E comemorar, assim, todas as pequenas vitórias, porque eu acho que a gente vai se acostumando, né? E todo o retorno de lesão, você tem que reaprender as coisas, reaprender a fazer estrela, rolamento, parada de mãos. E aí eu falei... Rola aquele medo, né? Eu falei, eu vou comemorar cada coisa que eu conquistar, sabe? Todos os elementos. E aí eu fui me reeducando, sabe? A ser mais gentil comigo, a entender, né, que por mais que você já faça aquilo maravilhosamente bem, não quer dizer que aquilo não é difícil, não é mágico, né? Então eu fui me reeducando, assim. Sim. E sabe o que eu ia falar também? Que você e as meninas viram uma família, né? Porque vocês se encontram. Como é os treinos? Porque a Rebeca e a Lolo estiveram aqui, falaram da rotina. E, inclusive, você tem muita afinidade com a Flavinha. Sim. É tipo, assim, família mesmo, né? Sim, eu morei até com a Flávia, inclusive, na casa da Flávia. Ah, você morou na casa dela? Morei. Conta da relação de vocês. Assim, na minha primeira seleção permanente, eu morei com 11 meninas dentro de uma casa. Eu tinha 13 anos. Isso lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Era uma casa de 3 andares que a gente... olha, como bagunçou aquilo, sabe? Meninas, Era sem pai nem mãe. computador para todas as meninas, né? Naquela época não era assim que nem tem Não, hoje, e né? era uma internet MSN, discada. discada, e cada uma tinha aquela meia hora ali contada, dias corretos, assim, tinha uma escala, não era assim, Calma, e quem era responsável por essas... Tinha uma mãe que era responsável pelas 11. Você imagina? Eu não imagino. E a casa, assim, era na frente do ginásio, né? Então a gente aprontou, foi divertidíssimo, né? E aí, depois dessa seleção, eu voltei a morar em casa. Mas aí, para 2016, eles resolveram fazer esse sistema de seleção permanente de novo. E a gente começou a treinar todo mundo no Rio de Janeiro. Tá. A Flávia morava com a família dela, eu morei com outras meninas. Quando acabou o ciclo de 2016, eu comecei a morar com a Flávia. Então, morei 2 anos junto com a Flávia, com a família da Flávia. Sério? Foi muito divertido. Eles me acolheram, assim, num momento super... que eu precisava, assim, eu sou muito grata à família dela. Cuidaram de mim mesmo, sabe? Como família, como mãe, como pai, como irmã, né? Você era menor de idade ainda? Não, já era maior. A Flávia que era menor ainda. Então, eu que dirigia, eu que ia levando pro ginásio. Então, assim, a gente teve vários momentos que foram essenciais pra gente ter toda essa conexão. Hoje, assim, eu já tive... A primeira vez que eu botei o olho na Flávia, assim, quando a gente começou a treinar para 2016, a Flávia tinha 13 anos. 13, Eu me apaixonei, assim, por ela, assim, de primeira, sabe? Não sei, assim, é uma coisa que realmente, né... E aí nós fomos... Eu fui vendo ela crescer, né? Em 2016, eu já tinha finalizado minhas competições, ela ainda tinha trave. Ela falou, fica aqui na vila até eu acabar a minha competição. Eu falei, claro! Então, eu lembro da gente deitada antes de dormir, assim... E aí a gente botava até a lanterna do telefone e ficava fazendo bichinho na parede, sabe? Assim, bem irmã mesmo, Era né? muito, muito diferente, assim. Hoje, ver ela se tornando essa mulher incrível, pra mim, poxa, né? Não tem palavras, assim. Porque você vê, né, o crescimento, né? E ao longo dos anos, a gente sempre dividiu o mesmo quarto, né, na competição. Então, a gente super se conhece, a gente entende o que cada uma precisa, né? Tanto que aquele momento que ela caiu lá na paralela, na final por equipes. Eu queria ir lá e eu sabia que eu não podia, porque era a médica que tinha que ir, mas você fica com o coração apertado. E aí meu treinador, o Chico, falou, vai ver a Flávia, vai ver o número da Flávia, porque a gente usa um número atrás, nas costas, né? E quando ela caiu, aquele número saiu, porque ele é preso por alfinete.
Então ela tava com magnésio daqui até o pé, que ela tinha caído no chão, fica magnésio no chão, né? E eu fui pra área que ela tava lá com a médica, e que eu perguntei, você tá bem? Eu só queria saber isso. Ela falou, não, tá tudo bem. Aí quando ela falou, até acalmou meu coração. E aí eu fui botando o número nas costas dela e eu rezando, assim, limpando o magnésio. Então a gente já viveu muitas coisas, assim, que foram muito intensas. Ai, muito linda a relação. E aí eu acho que justifica, né, todo esse amor, esse carinho, né? E agora falando das meninas, elas falaram, a Rebeca e a Lolo, elas citaram que a referência delas era a Daiane. Sim, sim. E você treinou com a Daiane, né? Viveu isso tudo. Quem era a sua referência nessa história toda da ginástica? E pensando que vocês viviam o grupo da referência. Então, quem era a sua referência nessa época? Eu comecei no Flamengo aos 6 anos. E o primeiro dia que eu entrei no ginásio, eu já vi a Daniela Hipólito. Então, eu vivi o início da minha carreira com a Dani como espelho, assim, diariamente. Acho que poucos atletas têm essa possibilidade de viver isso, né? E treinar com uma pessoa que você é vendo. E aí, quando eu entrei na seleção permanente, eu comecei a treinar com a Daiane ao mesmo tempo. Então, eu ficava até meio impressionada, assim, né? E tanto que a Dai falou pra mim, olha, por mais que você seja fã, hoje você faz parte da equipe. Você tem que se sentir em casa, você tem que se sentir pertencente, né? Porque agora a gente está trabalhando pelo mesmo propósito. Ai, teve essa né? conversa, Assim, que porque às vezes a gente fica tão assim como fã que você não quer nem subir no aparelho, você quer deixar a outra subir para você assistir, né? Então tinha muito isso, eu queria vê-las fazendo as coisas, né? Então às vezes eu perdia a minha vez, né? Não, é sua vez, vai, né? Então até ter essa integração você vê muito como ídola, né? E eu lembro de uma vez a gente fazendo tumble track, que é uma cama elástica que é comprida assim, né? E a gente ficava assim, meio que no cantinho para cada uma de uma vez. E a Dai virou e falou assim para mim, Jade, eu conheci uma menina que é muito boa. Eu vou mandar ela pro Flamengo. Eu vou indicar ela pro Flamengo. Aí eu falei, sério? Ela, foi 2005, mais ou menos. Era a Lohane. Entendeu? Caraca! Então você vê como as histórias, elas vão, né, se integrando, assim. E é muito especial isso. Eu sou super apaixonada até por isso, pela minha modalidade, sabe? Ela faz gerações se encontrarem. Agora, na Olimpíada, veio uma foto minha da Júlia, que é com a Júlia com 4 anos. Ela parecia um bebê, assim, do meu lado. E hoje, poxa, a gente tá podendo competir a Olimpíada junto. Eu vivi isso, né? Com a Daiane e com a Daniela. Eu pude fazer parte dessa seleção. Então, eu entendo muito o que as meninas sentem, né? E é muito legal ver isso. O que eu falo, as novas gerações, elas renovam. Sim, né? E ao mesmo tempo a gente vai né? influenciando. Isso é muito especial do esporte. Eu imagino.